Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje é um Kairos que é realizado aqui na cidade de Luís Gomes. O que significa Kairos? Kairos é uma palavra grega, significa tempo de graça. A graça que derrama sobre cada um de nós. E essa graça não é minha, essa graça é de Deus. Deus, que é o autor de toda a graça. Hoje celebramos dois personagens marcantes para o cristianismo, Pedro e Paulo. Tanto que hoje também celebramos o nosso padroeiro da diocese, que é São Paulo. São Paulo apóstolo. Nós, como anglicanos, temos essa devoção por São Paulo e também celebramos a figura de Pedro. Todos são importantes, todos foram importantes para a caminhada. Tudo isso que está acontecendo hoje foi porque Deus quis, né? Porque nem a data ia ser hoje de inaugurar essa comunidade, mas Deus quis que fosse hoje. Tanto que nasceu mais um ente na família, não foi mais um membro na família, aí tiveram que desmarcar a data de inauguração da comunidade, e aí quando marcaram para este mês, ele entrou em contato comigo para saber se eu poderia estar aqui presente, e graças a Deus a minha agenda estava livre, e pude estar aqui com vocês para celebrar esse momento histórico, primeira vez que essa cidade vai ter uma comunidade anglicana, né, com o nosso reitor, o reverendo Rufino. É uma comunidade nova, então tudo que é novo, a gente estranha. Todo mundo tem medo do que é novo. Todo mundo tem medo do que é novo. Imagine só quando surgiu o fogo, né? Que medo por tiver do fogo. Mas aí viram que o fogo fazia bem. Né? Fazia bem o fogo. Né? E tantas outras mudanças. Né? Porque a igreja aqui na cidade, ela não vem para rivalizar com nenhuma outra igreja. Nosso papel não é rivalizar com ninguém. Nosso papel é evangelizar. E o melhor jeito de evangelizar, na minha opinião, é de uma igreja que vai ao encontro do povo. Uma igreja que vai ao encontro. E não uma igreja que fica esperando que o povo venha. Como antigamente, acho que até algumas cidades ainda tem, que toca-se o sino para chamar o povo, né, para que o povo vá para a igreja. Mas nós também temos que ir até o povo. Porque muita gente se afasta também da igreja, porque não se sente acolhido muitas vezes na instituição, muitas vezes não tem o pastor ou o padre que vai fazer uma visita àquela casa, dar uma bênção ao enfermo, ter um contato real com o povo. O pastor de verdade é aquele que tem um cheiro das suas ovelhas, e não aquele que é distante do povo. Ministro ordenado que tem sempre o altar separando eles do povo, que não vai ao encontro do povo. As únicas pessoas que são visitadas são autoridades, é um juiz, é um prefeito, é um desembargador, é sempre alguém importante que merece ser visitado. Na verdade, nós, como pastores, temos que visitar a todos, principalmente os pobres. Principalmente os pobres. Temos que ter esse contato com cada um deles. No evangelho de hoje, é interessante, porque Jesus pergunta a cada um dos discípulos o que é que eles estavam falando sobre Jesus. E eles ficam perdidos. Quer dizer, estavam convivendo com Jesus, mas não divulgavam nada sobre ele. Até que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai dizer que não, tu és o Cristo. Tu és o Cristo.
Então, aquela afirmação é uma afirmação que vem da boca de Deus. Deus usa Pedro para dizer aquilo. E daí Jesus vai dizer para Pedro que tu és Pedro, e sob esta pedra você vai edificar a minha igreja. Que igreja é essa? Muitas vezes as pessoas confundem essa igreja com a instituição da qual você frequenta. Mas quando Jesus fala para Pedro que tu és Pedro e sobre esta pedra vai edificar a igreja, a pedra é Jesus. Jesus é a pedra da qual vai ser edificado a igreja. Não é Pedro que vai ser a pedra fundamental. É Jesus que é a pedra. Sobre esta pedra. Sobre esta pedra você vai edificar a igreja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Mas tudo isso quando Deus permite. Quando a igreja age realmente de acordo com o Espírito Santo de Deus. E Paulo tem uma oração belíssima, na qual ele vai dizer que combati o bom combate. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É uma oração de despedida. Quer dizer, já estou pronto para partir. Que essa oração que, oxalá, cada um de nós demoremos a rezar, né? Entregando a Deus as nossas almas, até porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nossas vidas estão na mão do nosso Criador. Hoje a igreja se reveste de vermelho, porque o vermelho também simboliza o martírio. Esses que foram martirizados, né? Certo que não foi no mesmo momento, né? Mas os dois foram martirizados em Roma. Pedro foi crucificado, né? De cabeça para baixo, e São Paulo foi decapitado. Como ele era romano, a morte de um romano não era ir para a cruz, e sim ser decapitado. Mas tudo isso é em nome de Jesus, em nome daquele que realmente pode nos salvar. É porque igreja nenhuma salva. A gente tantas igrejas, né, que tem, mas nenhuma igreja salva. O que salva é Jesus. Você pode frequentar qualquer igreja que for. Você vai ser salvo se você fizer o quê? Boas obras. Se você fizer o bem. E o bem não só para os seus, o bem para todos. Devemos amar a todos e não amar alguns. Porque de que adianta você na igreja ser uma pessoa e em casa ser outra? Na igreja é um amor, em casa é uma pessoa que não fala com o marido, nem fala com os filhos, é briga, é confusão. Então, a primeira igreja começa em casa. A igreja começa em casa. Achei muito bonito aqui a mensagem que tem aqui, bíblica, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, todas as nossas casas são igreja. Temos que rezar em casa também, porque a primeira igreja somos nós. Assim diz o apóstolo Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo, o templo é o que? É a igreja. E morada do Espírito Santo. E nós somos a igreja real, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Depois vem a igreja doméstica, casa. Uma família que reza junta, ela permanece o quê? Junta. E depois é que vem, por último, a instituição. É onde as pessoas se reúnem, né, de acordo do jeito que querem cultuar a Deus. Uns querem ser evangélicos, que sejam evangélicos. Uns querem ser católicos, que sejam católicos. Mas o mais importante não é ser católico, nem é ser evangélico.
O mais importante é sermos irmãos e sermos cristãos. Cristão de verdade é aquele que faz o bem para todos. É fazer o bem sem ver a quem. É fazer o bem sem estar divulgando em redes sociais, sem estar tirando foto. Olha, está aqui, eu estou lhe dando isso aqui. Aí tira uma foto. Que é para mostrar que eu sou uma boa pessoa. Precisa mostrar. A própria Bíblia diz, o que deres com a mão, que a outra não veja, não saiba. Quando deres esmola, não toques trombeta para anunciar para ninguém. Porque Deus já está vendo. Temos que mostrar que somos bons para ninguém. Temos que mostrar somente que somos bons para Deus. Porque é Ele quem vai nos conceder a salvação do mesmo jeito que concedeu a São Paulo e a São Pedro. Dois personagens diferentes. Teve momentos que os dois brigaram, mas mantiveram-se unidos. Brigar faz parte. A gente briga porque é diferente do outro, mas não podemos ficar jamais com raiva de ninguém. Chega lá, pede perdão, pede desculpas. Se o outro vai perdoar, isso aí cabe a ele, né? Você já fez a sua parte. Você já pediu perdão, você já perdoou. Esse é realmente o nosso papel. E cada um dos perfis dos dois, tanto de Pedro como de Paulo, é evangelizar. Enquanto Pedro tem aquele perfil de um cristianismo mais centralizado em Jerusalém, Paulo já tem uma visão mais católica. A palavra católico vem do grego, que quer dizer universal. Quer dizer, uma igreja que tem que estar o quê? No mundo todo. Jesus não deve ser anunciado só para quem mora em Jerusalém. Jesus tem que ser anunciado em todos os cantos. Em todos os cantos, Jesus deve ser anunciado. E eu digo mais ainda, além de ser anunciado, tem que ser o quê? Testemunhado. Porque é muito fácil, meus irmãos, falar de Jesus e viver. O mais importante não é falar, o mais importante é viver aquilo que nós ensinamos. Porque falar, qualquer um fala. E qualquer um pode falar sobre Jesus. E o testemunho fica onde? Eles testemunharam com suas vidas. E qual é o nosso testemunho? Temos que também testemunhar o amor de Jesus. Falar é fácil. A gente fala muito em perdão, muitas vezes nem perdoa. Rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se alguém fez o mal, você não perdoa. Não perdoa, não. Vê a pessoa num lado, você vai para o outro lado da calçada para não falar com ela. Com aquela pessoa que fez um mal. Mas você está sempre rezando o Pai Nosso e dizendo isso. Para que o Senhor lhe perdoe do mesmo jeito que você perdoa a quem te fez mal. É difícil? É, mas não é impossível. Tudo é possível para nós que acreditamos em Deus. Tudo é possível. E se nós estamos aqui, é porque realmente acreditamos que o Senhor Jesus, Ele pode tudo. Poderíamos estar em qualquer canto hoje, mas escolhemos estar aqui. Não só em consideração ao convite que foi feito pelo nosso reverendo Rufino, mas porque o Senhor nos queria aqui hoje. Se vocês estão aqui, é porque o Senhor queria que vocês estivessem aqui. Se eu estou aqui, é porque o Senhor quis que eu estivesse aqui. É assim que eu acredito, que tudo que nós fazemos é de acordo com a vontade do Senhor. E que, assim como diz o Pai Nosso, que seja feita sempre a tua vontade. Que seja feita sempre a tua vontade em nossas vidas. Porque nós aqui estamos de forma até ecumênica, né? Porque
Estamos com anglicanos, alguns católicos romanos juntos, mostrando que é possível sim rezarmos juntos. Até porque só existe um Deus. Só existe um Deus. Então é possível sim rezarmos juntos. Porque Deus é Pai de todos nós. É Pai de todos nós. Ele não é Pai só de quem é dessa igreja, e não é Pai de quem não é quem é de outra igreja. Ele é Pai de todos. Nós é que gostamos de dividir. E dividir não é coisa de Deus. Dividir é coisa de quem? Quem adivinha? Dividir é coisa de quem? Do diabo. É tanto que até a palavra diabo quer dizer o quê? Divisor. Aquele que divide. Então, aqueles que gostam de dividir, vamos dividir, vamos separar. Já não é de Deus. Já começou errado já. Deus quer tudo junto. Quer tudo junto. Vivendo em harmonia. Não importa como você acredita, como Deus se manifesta em sua vida. O importante é que você crê em Deus. Se você acreditar em Deus, você fizer boas obras, com certeza você já está no caminho para ir para o céu. Porque não adianta nada você estar todo domingo na igreja e fazendo ruindade. Não adianta. Você vai estar só esquentando os bancos da igreja. Infelizmente, as igrejas estão muito cheias, mas de pessoas vazias. Quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias? Então, precisamos de pessoas cheias. Pessoas cheias mesmo, cheias do Espírito Santo de Deus. Não pessoas que só ocupem banco, que estejam só de corpo presente. É sentado no banco, mas a mente lá em outro canto. Se você perguntar a ela qual foi o evangelho de hoje, ela não sabe. Não sabe qual foi o evangelho de hoje. Não sabe porque estão usando vermelho. Não sabe de nada, porque o corpo está ali, mas a mente está em outro canto. Então precisamos estar nas igrejas cultuando a Deus. Não só com o corpo, mas também com a mente. Cultuando totalmente ao nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir esse sermão, convido que cada um, a exemplo de São Pedro e de São Paulo, testemunhemos Jesus, não só com palavras, mas também com ações. Precisamos de pessoas que tenham mais ações e menos palavras. Tem gente que fala demais e faz de menos. Então, queremos o contrário. Queremos pessoas que façam mais e falem menos. É isso que nós precisamos. Se isso acontecesse, o mundo seria melhor. O mundo seria melhor. E o mundo ainda não é melhor, porque temos pessoas que falam demais e fazem menos. Então, que Deus venha nos abençoar, que São Pedro, São Paulo e também São Francisco de Assis, que é o padroeiro dessa comunidade anglicana, venha interceder por cada um de nós. É tanto que até a imagem que escolheram, a imagem pequenininha, porque São Francisco também quis ser o quê? Pequeno. Quis ser pequeno. Não só quis ser, como foi pequeno. É tanto que até as próprias ordens é chamada de ordens menores. Ele quis ser pequeno. Muita gente quer ser grande. Quer ser coisa demais. Não pode receber um carro que já só pisa no chão porque a gravidade puxa para baixo, né? Porque se não fosse a gravidade, você levitava. Porque tá um cargo maior, tá ganhando mais, aí já se sente a Xuxa, né? Já se sente já, como se diz, a Xuxa, mais importante que as paquitas. Mas não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Temos que ser humildes. Temos que ser humildes. Um cristão que não é humilde não é cristão. Temos que ser humildes.
E a humildade começa aí. Quando a gente trata todo mundo por igual. Do mesmo jeito que trata uma pessoa rica, trata também um mendigo. Porque todos eles são filhos de Deus. Independente da condição social que, infelizmente, a sociedade impôs para cada um deles. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.